Pessoal, nesta quarta, o presidente Lula deu declarações muito importantes e muito estratégicas no que diz respeito a apoio popular. O presidente tem noção que neste seu terceiro governo, apoio popular, gente, é algo muito importante, é algo que está entre as prioridades do seu governo. Vamos lá, eu estou aqui na matéria do Brasil 247, tá? O título é: Lula diz que com apoio popular nunca mais vão dar golpe como deram na Dilma ou tentaram no dia 8 de janeiro. Aqui o Lula já começa dizendo que, dependendo do apoio popular que o seu governo tiver, e aí, gente, uma coisa é ter base e outra coisa é ter apoio popular. O governo Lula tem sim uma base popular forte, uma base popular coesa, uma base popular muito sólida. Só que só ter base não é suficiente para o governo. O governo precisa ter o apoio popular de boa parte da sociedade, da maioria da sociedade, e pelo menos aí 2/3 da sociedade, para que o governo possa ter sossego e para que o governo possa aprovar as medidas necessárias para a recuperação econômica e social. Aí a matéria começa, eu estou aqui no Brasil 247, a matéria começa assim: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta que apoio popular é fundamental e que, com isso, evita-se golpes de Estado como o que levou ao afastamento da presidente Dilma, lá em 2016. O Lula, gente, também usou como exemplo a tentativa de golpe no 8 de janeiro, certo? Quando os terroristas, que para mim são terroristas, os terroristas bolsonaristas depredaram as sedes dos três poderes lá em Brasília. Ou seja, esses cidadãos de bem, que se dizem pessoas conservadoras, pessoas de Deus, tentaram desestabilizar a nossa democracia, depredando o patrimônio público, certo? Mas boa parte deles, a grande maioria, está presa e eu, sinceramente, aguardo que estas pessoas possam pagar pelos crimes que cometeram naquela data tão triste para a nossa democracia, tá? E o Lula, gente, ele diz o seguinte, entre aspas: estamos começando uma nova era no país. Verdade. Estamos retomando uma coisa que nunca deveria ter acabado, mas acabou. Que é justamente a confiança nas instituições, a confiança na política. E isso, gente, o lavajatismo tem aí o seu papel. O lavajatismo tem a sua responsabilidade nessa destruição da República e também das instituições. Não é isso, Sérgio Moro? Você tem colaboração nisso daí. E o Lula prossegue: e nós agora estamos voltando mais calejados, mais preparados, mais maduros, mais responsáveis e com muito mais obrigações com a sociedade brasileira, porque a gente agora tem que fazer mais e fazer melhor. Ou seja, o presidente tem a noção de que, mesmo se o seu governo fizer muita coisa em 4 anos, ainda existe sim o risco da extrema-direita voltar ao poder. Porque hoje, gente, a extrema-direita é uma realidade política no nosso país. A gente sabe que o Bolsonaro vai se tornar inelegível, mas o bolsonarismo, a extrema-direita, vai continuar a todo vapor. Então o Lula tem consciência aqui de que se o seu governo tiver base social até o fim, vai ficar com a vida um pouco mais confortável, mas sabendo que a extrema-direita estará ainda muito ativa no campo político. E ele prossegue: e a gente precisa fazer mais com a participação de vocês, povo, população, né? Porque se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai se meter a dar golpe, como foi dado na companheira Dilma Rousseff, ou vão tentar fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro, tentando invadir os poderes da Constituição. Sim, os terroristas bolsonaristas invadiram a sede dos três poderes. Por pouco, eles não invadiram a Constituição, ou seja, por pouco, eles não causaram o estrago
maior na legitimidade do governo do presidente Lula, tá? Lembrando, gente, que essas declarações de Lula foram dadas durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, né, deste ano, 2023, e também para 2024. E outra coisa, né, gente? O agronegócio não pode reclamar do governo. Olha só o tanto de dinheiro que o governo está reservando para o agronegócio, certo? Mas aí, isso é assunto para outro vídeo. E eu vou continuar aqui, né? Aqui na matéria, sem citar nomes, Lula criticou a política armamentista do governo Bolsonaro. E ele diz: diferente de outros presidentes, não estou mandando vocês comprarem armas, porque diziam que era para comprar armas para defender a democracia. Jair Bolsonaro dizia: povo armado jamais será escravizado. Esse era o lema do Jair Bolsonaro lá na campanha dele, na pré-campanha. Ele sempre apostou nesse discurso armamentista, né, para ganhar base social. Infelizmente, uma parcela da sociedade acredita nisso. Uma parcela da sociedade brasileira acredita que o armamento é a solução. Mas vamos lembrar, né, gente? Armamento, se a gente dá armas à população, a gente volta para o Velho Oeste. Ou seja, se eu tenho um problema com você, a gente resolve na bala. E a gente sabe que povo armado será escravizado, sim, pela violência e pelas próprias armas. Seremos uma sociedade muito mais violenta do que a gente já é, sem ter o armamento legalizado para todo mundo. Porque a gente sabe que para ter o porte e a posse não é para todo mundo. Mesmo assim, o Brasil é o país violentíssimo. Mas continuando, na verdade eu quero que vocês produzam o máximo que vocês conseguirem de alimento, de maior qualidade, porque a grande arma que nós precisamos nesse país é o povo de barriga cheia, é nenhuma criança ficar com fome. E aqui o Lula, a gente volta ao que ele disse lá em 2003, perdão, quando ele disse que enquanto o governo não matasse a fome dos brasileiros, o governo não cumpriria a sua tarefa. E aqui ele está voltando de novo a dizer a mesma coisa. Lembrando que o Lula se negou a entrar na guerra na Ucrânia, porque ele disse que a guerra do Brasil é contra a fome. Então, olha só a diferença do discurso do atual presidente com o presidente anterior. Né? Enquanto o presidente anterior cultuava as armas, o presidente atual cultua o combate à fome, o combate à desigualdade, né? E também o combate aí à desigualdade que eu já falei, a desigualdade econômica e também a desigualdade social, né? Então o Lula está muito correto nesse discurso que ele fez, né? Enfim, gente, outra coisa que eu queria falar rapidinho com vocês, tá? Voltando a falar, na verdade, porque tá muito interessante o que está acontecendo aqui no estado do Ceará em relação ao PDT. A briga entre o grupo do ex-ministro Ciro Gomes e do seu irmão, o senador Cid Gomes, ganhou um novo capítulo. Porque, gente, o grupo do Cid conseguiu se articular, né, e conseguiu convocar uma reunião de emergência que vai definir simplesmente o futuro do partido. Hoje mais cedo eu publiquei na minha coluna lá no Cafezinho um texto falando, um artigo, melhor dizendo, falando justamente sobre isso, gente, tá? Sobre essa briga, que realmente está sendo uma briga, uma queda de braço entre Cid Gomes e Ciro Gomes. Pela primeira vez, gente, em 30 ou mais anos, Cid e Ciro estão em lados opostos, porque eles sempre caminharam juntos. Apesar de algumas divergências pontuais, mas eles sempre andaram juntos. Não é o que está acontecendo desta vez. Então, lá na minha coluna, no Cafezinho, eu escrevi: grupo de Cid Gomes convoca reunião emergencial no PDT, tá? E eu coloquei assim, que o edital de convocação foi publicado hoje, de surpresa, foi publicado hoje,
tem uma assinatura de mais de 50 pessoas, de 50 membros do PDT, incluindo deputados estaduais, deputados federais, membros da diretoria. O próprio Cid Gomes é o primeiro nome que assinou lá esse edital, tá? Eu coloquei aqui, além de Cid, outros 52 integrantes do partido, incluindo deputados federais, estaduais e membros da direção, assinam o edital. Como se sabe, existe um forte clima para que o atual dirigente estadual, o deputado federal André Figueiredo, deixe o comando da legenda. O André Figueiredo, gente, atualmente ele acumula cargos. E isso é um dos pontos também que gera desgaste entre os parlamentares do PDT. Porque o André Figueiredo, por exemplo, atualmente ele é presidente nacional do PDT, né? De órgão provisório, porque o Carlos Lupe é ministro da Previdência. O André Figueiredo ocupa cargo de líder do Blocão na Câmara dos Deputados. E o André Figueiredo também é dirigente estadual do PDT. E soma-se a isso o fato, gente, do André Figueiredo ter se aproximado do grupo oposicionista ao governador Eumano de Freitas do PT, o grupo oposicionista que é liderado pelo ex-ministro Ciro Gomes. Tanto é, gente, que nos últimos dias o próprio André Figueiredo, publicou, né? Ele fez um post no seu Instagram criticando diretamente o governo Eumano, e isso gerou impaciência, isso gerou insatisfação dentro do partido. Porque convenhamos, gente, o fato é que a maioria do PDT quer ser oficialmente da base do governador Eumano de Freitas. A maioria do PDT cearense quer ser de forma oficial base do governo do presidente Lula. E o que está atrapalhando? O grupo minoritário que atualmente comanda o PDT, que controla o PDT, que quer continuar na oposição tanto ao governador Eumano quanto ao presidente Lula. E a gente sabe, gente, que numa democracia, quem decide é a maioria. O próprio PDT é o quê? É um partido democrático trabalhista. Então a democracia já está no seu nome. Então como é que a maioria do partido é favorável que o PDT volte a ter uma aliança com o PT e uma minoria defende o contrário e está mandando no partido? Isso não faz nenhum sentido, gente. Né? E continuando aqui o texto, eu coloquei lá, gente, a imagem desse edital de convocação, vai aparecer na tela de vocês também, tá? E eu ressaltei que desde a eleição de 2022, que o PDT cearense vive a maior crise interna da sua história. Que o próprio presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, que é do PDT, chegou a dizer que a maioria do partido quer que o PDT pare de sangrar. Esses foram os termos do Evandro Leitão. Ele expressou o sentimento da maioria do partido. O partido quer que o PDT pare de sangrar. Ou seja, a maioria quer que o PDT saia dessa zona de conflito causada por um grupo minoritário. Porque vamos lembrar, gente, o PDT na Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará tem a maior bancada, tem 16 deputados. Desses 16, 13 são favoráveis que o partido faça base do governador Eumano. Então, qual o sentido? Qual o sentido de prosseguir esta posição, que na minha visão é uma posição estúpida, já que a maioria é contrária a essa história do PDT ser oposição? Com todo respeito, o atual posicionamento do PDT é um posicionamento estúpido. Estúpido. Por quê? Desses 13 deputados, gente, alguns deles, né, já conseguiram cargos no governo Eumano. Né? Desses 13, aliados ocupam cargos no governo Eumano. Desses 13, gente, apoiaram em silêncio a eleição do Eumano, a campanha do Eumano. O próprio Cid ficou em silêncio na eleição passada, certo? E voltando aqui para o Evandro Leitão, ele disse o seguinte
na entrevista coletiva que ele concedeu após uma reunião de Cid com essa galera aí que quer ser base do governo humano. O Evandro disse o seguinte, abre aspas, nada contra o deputado André Figueiredo. Pelo contrário, reconhecemos nele um grande parlamentar e que tem dado uma grande contribuição ao partido. No entanto, o momento ruge, necessita da liderança de tudo que ele, Cid Gomes, representa. O PDT não pode mais sangrar. O Evandro falou isso ao lado do Cid Gomes. O Evandro Leitão defendeu o Cid Gomes na presidência do partido. Porque, de fato, gente, o Cid tem sido procurado pela maioria do partido para resolver esse conflito. Sabe? E é natural, realmente, porque o Cid, né? O Cid, depois do Ciro, né? É a pessoa que tem maior experiência, como posso dizer, tem maior tempo na política. Então, naturalmente que o Cid vai ocupar esse cargo de liderança do PDT. Né? E eu continuei. Vale lembrar que Evandro e Cid lideram um grupo que deseja fazer parte oficialmente da base aliada do governador Eumano de Freitas e do governo do presidente Lula. Recentemente, André Figueiredo tem se aproximado do grupo oposicionista do PDT, liderado por Ciro Gomes e pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, chegando a fazer críticas abertas nas redes sociais contra o governo Eumano. E eu encerro dizendo, essa movimentação de André causou insatisfação na maioria da legenda. Além disso, também é motivo de descontentamento o fato do parlamentar acumular cargos no PDT. Isso porque Figueiredo também é o atual presidente nacional do partido, líder do blocão na Câmara e dirigente estadual. Naturalmente que esse superpoder do André Figueiredo dentro do próprio PDT, naturalmente que isso causaria um incômodo. Isso é natural. Está acumulando cargos, enquanto o partido sangra. Esse é o detalhe. Porque se o partido não estivesse sangrando, se o partido não estivesse nessa guerra interna, porque o PDT não está rachado, tá? Não existe uma metade que quer uma coisa e metade que quer outra. Não, a maioria quer uma coisa. E essa minoria está atrapalhando o que essa maioria quer. Essa é a realidade. E no mundo democrático isso não faz sentido. Né? Mas enfim, gente, é isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, colabora através do Pix. Um abraço e até o próximo vídeo.